Olá, turma! Eu sou a professora Geisiane, professora de língua portuguesa, e dando continuidade ao assunto da aula anterior, língua e linguagem, hoje nós iremos falar a respeito das funções da linguagem. As funções da linguagem são as maneiras como cada indivíduo organiza sua fala, dependendo da mensagem que deseja transmitir. Essas funções elas estão diretamente relacionadas ao processo comunicativo e elas são utilizadas quando o indivíduo deseja focar nos elementos desse processo comunicativo. E antes de nós falarmos a respeito das funções em si, nós iremos falar um pouco do ato comunicativo, dos elementos da comunicação. Mas o que é comunicação? Comunicação é o processo através do qual a mensagem elaborada, seja ela falada, escrita, pintada ou desenhada por um emissor, chega a um receptor. Para a comunicação se efetivar, é necessário que ambos, emissor e receptor, se compreendam. Dentro da comunicação, nós temos os elementos, que são eles, os elementos da comunicação. O referente, que é o assunto, o contexto que está sendo falado ali dentro daquela conversa, daquele texto. Então, esse referente, ele vai abranger todos os outros elementos da comunicação. Até porque é o contexto, é o assunto do que se está falando. Nós temos a mensagem, que é a mensagem em si, aquilo que você está falando dentro daquele contexto. E nós temos o emissor, que é quem fala. Nesse caso, eu estou sendo a emissora ou locutora, porque eu estou falando para vocês. E temos o receptor, que é quem escuta. No caso, hoje, vocês são os meus receptores, interlocutores, nesse processo de comunicação que está havendo entre nós. Nós temos também o código, que é a língua utilizada. No nosso caso, nós estamos utilizando a língua portuguesa. E temos o canal, que é o meio utilizado para se comunicar, que pode ser através de vídeo, como nós estamos fazendo, pode ser por telefone, por mensagem de texto ou na conversa ao vivo, aqui real, eu e você. Certo? Esse é o canal de comunicação, é o meio utilizado para se comunicar. As funções da linguagem, elas são 6. A referencial ou denotativa, a emotiva ou expressiva, a apelativa ou conativa, poética, fática e metalinguística. A função referencial é a que a gente vai iniciar, certo? Ela que também é conhecida como função denotativa. Aí a gente vai lembrar aqui do conceito de conotação e denotação, onde a conotação é quando utilizamos uma linguagem quase figurada, a gente utiliza as palavras não no sentido real, no sentido figurado, não no seu sentido real da palavra. Já na função da linguagem denotativa, a gente utiliza as palavras objetivamente, certo? No sentido real, que é o seu sentido que está lá no dicionário. É uma linguagem objetiva. Por isso que a função referencial também é conhecida como denotativa, pois ela é uma função objetiva, certo? Ela é uma função que apresenta como características a ênfase no contexto, no referente. Vocês lembram lá do referente, que é um dos elementos da comunicação? É o contexto, a ênfase dela é no referente, no contexto, no assunto. Ela vai transmitir informações. Geralmente ela é utilizada em notícias, em artigos científicos, em textos ou comunicações que são objetivas. Ela é centrada, como eu já falei, no assunto, no referente. Aí nós temos aí os elementos da comunicação focados, né? Quando a função foca nesses elementos, ela vai ser distinguida uma da outra através do foco nos elementos da comunicação. Nós temos aí, como nós já falamos agora, a função referencial, ela está ligada ao referente, que é o assunto. O receptor está ligado à função apelativa, que a gente vai falar mais na frente, ao código, a função metalinguística, ao canal, a função fática e ao emissor, a função emotiva. Toda função ela vai depender de onde a pessoa que está se comunicando ela quer focar, certo? Aí ela vai utilizar a função dependendo de em qual elemento da comunicação ela quer focar. A próxima função que nós temos é a função emotiva ou também chamada de expressiva.
Ela tem como características a ênfase no emissor, no locutor, ou seja, em quem está falando. Ela é centrada na visão pessoal do locutor, na expressão dos sentimentos, emoções e opiniões. Geralmente, ela vai vir com verbos e pronomes em primeira pessoa. No eu, ele vai falar dele mesmo, entendeu? Ele vai falar dos seus sentimentos. Aí, um dos indicadores da função emotiva num texto é a presença de interjeições, de alguns sinais de pontuação, como reticências, exclamações. Nós temos aqui o soneto de Mário Quintana chamado O Autorretrato, que fala o seguinte: no retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem tenho mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que me busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança. No final, que restará? Um desenho de criança corrigido por um lobo. Aí nesse texto a gente pode ver a predominância da função emotiva. Por quê? Ele está dando a opinião dele, certo? E o texto é feito todo em primeira pessoa. Pode ver, me pinto, me faço. Ele utiliza só pronomes e verbos em primeira pessoa. Então, a predominância que a gente tem nesse texto é emotiva, função emotiva ou expressiva. A próxima função é a função apelativa, também conhecida como conativa. Eu gosto de usar o termo apelativa porque daí você já consegue ver que ela é uma função que está ligada ao receptor. Quem é o receptor? Quem está ouvindo. Geralmente essa função é utilizada em propagandas, discursos políticos, onde eles vão dar destaque ao receptor. Ela visa influenciar o comportamento do leitor, do interlocutor. Ela utiliza formas verbais no imperativo, expressões linguísticas no vocativo, dando ordens, né? Por exemplo, é a linguagem utilizada nas propagandas, no marketing, que é o foco dessa linguagem é o receptor. No caso, um vendedor, ele quer vender um produto para o receptor ali, para quem ele está falando. Ele vai usar a função apelativa, também conhecida como conativa. Ela é uma linguagem usada, como já falei, em discursos, sermões, propagandas, que se dirige diretamente ao consumidor. A próxima função é a função poética. A função poética, ela tem ênfase na mensagem. É aquela que põe em evidência a forma da mensagem, ou seja, que se preocupa mais como dizer do que com o que dizer. Como ele vai falar, como ele vai escrever. Geralmente ela aparece em textos literários, como versos ou prosa. O escritor, por exemplo, ele procura fugir das formas habituais de expressão, buscando sempre deixar mais bonito o seu texto, surpreender, fugir da lógica ou provocar um efeito humorístico. Aí é que a gente tem um exemplo, né, da função poética. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Vejam aí que ele mudou a forma do texto para chamar a atenção para a mensagem. Então, aí a gente tem um exemplo de função poética, né? Porque a ênfase é na mensagem. Ele não vai se preocupar nem tanto no que ele vai falar, é como ele vai falar. Na estrutura, nas rimas, né, na entonação, no momento da comunicação. E isso é quando o foco é na mensagem em si, a gente chama, a gente está utilizando a função poética, certo? Agora a gente tem a função fática. A função fática, ela tem ênfase no canal. O canal é o meio pelo qual a gente utiliza para se comunicar. Como eu já falei, pode ser o telefone, pode ser o computador, a mensagem escrita, a mensagem falada. É um canal que a gente vai utilizar para se comunicar. Essa função visa manter o contato, iniciando, prolongando ou finalizando a interlocução. Quando a gente fala assim no telefone, alô, alô, a gente está tentando manter o contato com aquela pessoa.
Ou quando a gente vê uma pessoa na rua. Oi, tudo bem? Tudo bem. E você? Como é que tá? Tudo bem? Essas expressões que tentam manter o foco para a comunicação entre o emissor e o interlocutor, tem um foco nesse meio que é utilizado para se comunicar, elas estão dentro da função fática, né? Olha, o né, por exemplo, quando a pessoa fala, né? Ah, eu fui uma viagem, foi legal, né? Ela tá querendo que a pessoa faça parte ali daquela comunicação, ela tá chamando a atenção dela para o que ela está falando, certo? Então, a partir do momento que ela utiliza essas expressões que estão relacionadas ao canal de comunicação, ela está utilizando a função fática. Olha, como vai? Tudo certo? Ou em expressões que confirmam que alguém está ouvindo ou se está ouvindo. Sim, claro, sem dúvida. Entende? Não é mesmo? É a linguagem das falas telefônicas, das saudações e similares. Aí nós temos o exemplo da tirinha do Calvin. Oi, eu Calvin. Como vai? Um belo dia lá fora. Não, é. Ou se eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Então aí ele está utilizando o canal, é um exemplo de função fática. Aí nós temos aí a função, por último, né, a função metalinguística, que é quando a gente utiliza o código, a gente dá ênfase no código, no elemento comunicativo código, que é quando a gente, por exemplo, aqui, nós estamos falando de um assunto de língua portuguesa, em língua portuguesa, a gente está utilizando o idioma português e estamos falando do assunto de língua portuguesa. Então, a gente está falando do código que a gente está utilizando. Um exemplo também é quando a gente vai numa peça de teatro que fala sobre encenação ou da origem do teatro. É o teatro falando do teatro. É uma função metalinguística, quando o código fala do código, certo? Um filme que fala sobre encenação de filmes. É um filme que está falando de filmes. É a função metalinguística, é isso. É a poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta. Um texto que comenta outro texto. As gramáticas, os dicionários são exemplos de metalinguagem. Olha aí um exemplo. Às vezes, quando estou desenhando, no desenho, o traço desembesta e sai por aí e nunca mais o vejo. Então, é o desenho falando do desenho. Então, nós temos a função metalinguística. Resumindo, quando a gente quer dar ênfase em um fator, um elemento comunicativo dentro do processo de comunicação, a gente vai ter uma intenção de dar uma notícia, por exemplo, a gente vai utilizar o foco no elemento comunicativo para utilizar a função desejada para aquele fim. Por exemplo, eu vou dar uma notícia, eu vou usar a função focada no referente, que é no contexto. Eu vou ficar focada naquele contexto para ser objetiva na minha notícia. Então, eu vou utilizar a função referencial. Quando a gente dá ênfase no fator emissor, a função é emotiva. Vocês lembram que eu falei? No receptor é apelativa. Vocês estão aí. Aí eu quero dar ênfase em vocês, eu quero vender um produto, eu vou utilizar a função apelativa, porque eu tenho que apelar para que vocês comprem o meu produto. Um exemplo. Referente, como eu já falei, o canal está ligado à função fática, que é a função que é o meio que estamos utilizando para nos comunicar. A mensagem ligada à função poética, que é a forma como aquela mensagem é falada, rimada, escrita, certo? Como vai se apresentar um texto, uma fala. O código é quando a gente utiliza, por exemplo, como eu já falei agora há pouco, a língua portuguesa para falar da língua portuguesa. A gente vê um teatro que fala do teatro. Então, dependendo da ênfase que a gente dá no fator do elemento comunicativo, a gente determina a função que a gente vai utilizar. Uma coisa que é interessante que a gente fale aqui é que em um mesmo texto pode aparecer várias funções da linguagem. O importante é saber qual a função vai predominar naquele texto e então definir a função predominante, que vai ser o assunto das nossas próximas aulas. Nós iremos ver função por função, a gente vai abordar mais profundamente cada uma delas e nós iremos
ver, né, como que a gente vai identificar qual a função predominante naquele texto. Certo, pessoal? Pois era isso por hoje. A atividade da nossa aula está no link da descrição e até a próxima aula.